Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também que o Espírito Santo do Senhor habite constantemente em seus corações e que Ele esteja escrevendo neles a santa lei de Deus. Amém? E antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, meus queridos, não se esqueçam de deixar o seu like e depois façam um pequeno comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais e mais pessoas. E todos aqueles que têm aí um pedido de oração a fazer, deixem também nos comentários que eu estarei orando por eles diariamente, ok? Bom, no capítulo 2 do livro do profeta Joel, nós vemos o povo de Deus buscando de todo o seu coração a presença do Senhor, estando diante de uma grande crise que lhes sobreveio naquele momento. Contudo, embora o Senhor os tenha ouvido e atendido suas preces para a emergência presente, lá no final do capítulo, Deus, através do seu profeta, deixa uma promessa que o seu cumprimento estaria séculos depois do tempo de Joel, o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E, na verdade, as mesmas palavras que o profeta escreve para falar a respeito da bênção do Espírito Santo como chuva temporã sobre os primeiros discípulos de Cristo, também servem para descrever o último e grande derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus como chuva serôdia. E está escrito: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Bom, como de costume, o povo de Deus, mais uma vez, havia virado as costas para o seu Criador e Senhor, e por conta disso, uma terrível praga de 4 espécies de gafanhotos devoraram completamente a lavoura dos israelitas de tal forma que até mesmo os rituais e os serviços no templo ficaram prejudicados e tiveram que ser temporariamente interrompidos. Vejam, meus queridos, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 do livro do profeta Joel são uma ilustração para o que está acontecendo em nossos dias, para o que está acontecendo com o povo remanescente da profecia bíblica. E, na verdade, muito pior do que os gafanhotos que destruíram as lavouras do povo hebreu são os gafanhotos espirituais que têm destruído a vida espiritual e a comunhão do remanescente com o seu Criador. Porque, diferente da destruição que os gafanhotos físicos causaram nas lavouras dos hebreus e por causa da grande crise alimentar que sobreveio ao povo, eles começaram a buscar a presença do Senhor para que a praga fosse embora. Com relação aos gafanhotos espirituais, os enganos e tentações dos espíritos imundos, esses têm destruído a vida espiritual do remanescente. Contudo, diferente do povo hebreu que sentia a necessidade do alimento físico e por conta disso clamou a Deus, o povo da igreja remanescente não sente sua necessidade de verdadeira comunhão com Deus, porque pensa estar rico e abastado de nada ter falta, e por conta disso, a praga dos gafanhotos espirituais permanece devorando nossa espiritualidade sem que venhamos dar conta disso. Contudo, nem todos da igreja remanescente estão completamente alheios à grande praga de gafanhotos espirituais que está devastando a vida espiritual do povo dos últimos dias. E sendo que o livro de Joel é apenas um tipo do antítipo daquilo que estamos vivendo, então, o que estes remanescentes mais despertos devem agora fazer? E está escrito: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amigos, antes de nós darmos um alto clamor ao mundo e à Babilônia, nós precisamos dar um alto clamor para os que se encontram na igreja remanescente. Semelhantemente a João Batista, nós precisamos apresentar diante do povo a real situação da igreja em Laodiceia e precisamos clamar em alta voz para que os nossos irmãos se arrependam dos seus pecados. E, na verdade, nós mesmos devemos nos arrepender sinceramente de todos os nossos pecados. Nós devemos
rasgar o nosso coração diante de Deus e nos humilharmos verdadeiramente sob sua poderosa mão, em vez de fazermos aquelas monótonas orações de arrependimento que são destituídas de sinceridade. E na verdade, sendo que o próprio Cristo nos diz que devemos dele comprar o colírio a fim de ungirmos os nossos olhos para que possamos espiritualmente enxergar, então isso quer dizer que não nos é possível realmente compreender a malignidade dos nossos pecados e muitas vezes nem sequer conseguimos reconhecer os nossos erros. Portanto, devemos pedir que Deus coloque em nós o verdadeiro arrependimento, porque se assim fizermos, Deus é fiel e justo, e aquele que quando pedimos fé, Ele nos acrescenta a fé, e quando pedimos qualquer outra coisa que seja para o nosso crescimento espiritual, Ele nos concede com liberalidade. Sem dúvida alguma, Ele também nos concederá o verdadeiro arrependimento. Queridos, Deus nos chama e Deus me chama para nos consagrarmos e nos santificarmos a Ele, a fim de que possamos ser seus mensageiros, para darmos o toque certo, a trombeta, para o povo da espiritual Sião. Precisamos promulgar um santo jejum, mas não um jejum de comida ou de bebida, mas aquele verdadeiro jejum que agrada a Deus. Precisamos abandonar a impiedade, precisamos julgar corretamente a causa daqueles que estão sendo oprimidos, precisamos deixar de ser mesquinhos e egoístas e dividir o pão com o nosso próximo. Precisamos auxiliar os que estão desabrigados. Precisamos vestir aqueles que não têm condições de assim fazer. E esse é o jejum que verdadeiramente agrada a Deus, meus amigos. Toquemos a trombeta em Sião, meus irmãos, e chamemos o povo a buscar a face do Senhor. Deixemos de entreter os jovens com acampamentos regados a adrenalina e bagunça e os ensinemos a serem fiéis como Daniel e seus amigos. Agora, meus queridos, não é tempo de buscarmos um cônjuge só porque nos sentimos sozinhos. Mas aqueles que querem se casar devem ser instruídos a casarem-se para serem uma dupla missionária. Agora, a trombeta deve ser tocada em Sião e os verdadeiros ministros do Senhor, aqueles que realmente foram pelo Espírito Santo chamados ao ministério, devem chorar diante do Senhor e clamar pelas ovelhinhas do seu rebanho e pedir que Deus poupe o seu povo e não o entregue ao opróbrio. Amigos, a palavra de Deus nos diz que o desejo do Senhor para conosco é a nossa santificação e, sendo assim, não precisamos ter dúvida alguma de que se pedirmos, iremos receber. Se buscarmos, acharemos. E se batermos insistentemente na porta do céu, através das nossas orações, essa será plenamente aberta. E quando Deus tiver homens e mulheres que sinceramente estejam buscando esse reavivamento, a promessa que Ele nos dá é esta: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É tempo de consagração, é tempo de santificação, é tempo de buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque hoje é tempo de recebermos as primeiras e as segundas chuvas e terminarmos a obra a qual Deus nos designou. Bom, nós vamos ficando por aqui. E eu desejo que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Amém? Mas, antes de nos despedirmos, vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, que habita nas maiores alturas, louvado e magnificado seja o teu santo nome. Senhor, semelhante a como os gafanhotos destruíram a lavoura dos teus filhos no passado, hoje, os gafanhotos espirituais têm destruído a lavoura espiritual da tua igreja. Pai Santo, abra os nossos olhos para que enxerguemos nossa situação espiritual e assim venhamos a buscar o Senhor da mesma forma como os hebreus o buscaram lá na antiguidade. E então, derrame sobre nós o prometido Espírito Santo. E isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então,
Um grande abraço a todos, fiquem sob a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima.